Brasileira de 32 anos passa mal, tem parada cardíaca e morre em voo nos Estados Unidos. ONG brasileira que amplia a conscientização sobre tráfico humano prepara palestra em Miami para alertar a nossa comunidade. Na Flórida, homem é preso após sequestrar e abusar de mulher que trabalhava como entregadora de aplicativo. Califórnia diz que esse será o ano mais movimentado da história na fronteira. Em San Diego, mais de 100 mil imigrantes já foram detidos. E final de semana é marcado por ações do Dia da Terra, criado para aumentar os combates às mudanças climáticas. E o que seria mudanças climáticas numa ótica do meu dia a dia? Então é trazer esse exercício de trazer esses grandes conceitos para o nosso dia a dia, no cotidiano. Olá, boa noite. Muito boa noite. Uma brasileira de 32 anos morreu durante um voo na Louisiana, aqui nos Estados Unidos. Ela saiu do Brasil e tinha como destino a Califórnia, onde participaria de um evento. Sara Silva Raimundo se sentiu mal e teve uma parada cardíaca nos ares. Agora, a família enfrenta as burocracias e os altos custos para levar o corpo dela de volta para o Brasil. Sara Silva Raimundo estava em um avião rumo ao Brazil at Silicon Valley quando sentiu fortes dores no peito e teve uma parada cardíaca. Ela viajava sozinha e recebeu os primeiros socorros ainda no voo, que tinha um médico a bordo. Enquanto isso, o piloto fazia um pouso de emergência em New Orleans, na Louisiana. Sara chegou a ser levada para um hospital da região, mas não resistiu à parada cardíaca, que quando ocorre em pessoas mais jovens costuma ser fatal. Sara era sócia fundadora de uma startup focada em direitos do consumidor para ajudar pessoas de classes mais baixas a analisar suas contas de casa, como telefonia, TV a cabo, luz e água, e descobrir se o consumidor tem direito a alguma compensação financeira para consegui-la na justiça. Gilmar Bueno, o sócio e amigo da Sara, veio até os Estados Unidos para ajudar nos trâmites para levar o corpo da brasileira de volta ao Rio de Janeiro. Nessa situação que ocorreu, né, nessa fatalidade, eu sou representante familiar da família da Sara aqui nos Estados Unidos. E que significa que eu tenho que ver toda a tramitação legal, toda a tramitação seja legal nos Estados Unidos, no Brasil, estar em contato com a família, ver funeral, ver questão financeira, ver tudo, né, junto com a família e com uma rede de amigos poderosíssima que a Sara tinha de modo precioso ali junto com ela. É possível ajudar através de uma vaquinha online. São necessários mais de $21 mil para arcar com os serviços funerários, traslado do corpo e trâmites burocráticos. Enquanto tentam arrecadar a verba, amigos e familiares lidam com a inesperada partida da brasileira. A Sara tinha um sonho de ir para os Estados Unidos. Eu sempre soube desse sonho, desde 2020, desde 2019, quando a gente se conheceu. Eu sempre procurei viabilizar isso. E a gente ficou muito feliz quando veio o convite, né, e o apoio institucional do Brazil at Silicon Valley, que era a conferência que ela estava indo. Né, a gente recebeu de última hora, eu ajudei ela a comprar passagem, ver estadia, tudo. A gente estava muito feliz, a gente comemorou. Era um sonho para ela falar inglês, era um sonho para ela conhecer os Estados Unidos. Eu falava para ela assim, você vai conseguir, e esse ano é 2023, então quando ela conseguiu a gente ficou muito feliz. Sara era uma das coisas mais preciosas que eu tinha, então eu não tô bem, Agora a gente fala sobre uma caravana com 3 mil imigrantes que está marchando pelo México pedindo asilo nos Estados Unidos e uma rota legal para entrar no território americano. Eles também cobram respostas e providências contra a morte de 40 imigrantes em um centro de detenção no mês passado em Ciudad de Juárez. E eles também denunciam a falta de estruturas desses locais. Novas imagens desse incêndio foram divulgadas. As câmeras de segurança mostram os funcionários do centro de detenção atendendo os prisioneiros, distribuindo água e comida. Quando a sala fica vazia, sem nenhum agente de imigração, é possível ver algumas pessoas chutando a grade em vão, tentando abrir a porta. Logo em seguida, o fogo começa e a fumaça se espalha pelo local. Os funcionários saem do prédio sem prestar ajuda aos imigrantes que permanecem presos. 40 pessoas morreram, quase um mês depois
Depois dessa tragédia, a Justiça do México ainda investiga o caso. 8 pessoas foram presas. Mais de 3.000 imigrantes iniciaram uma marcha no norte de Tapachula até a Cidade do México, pedindo justiça sobre esse caso e denunciando maus tratos, além de péssimas condições dos centros de detenção no país. Os imigrantes, a maioria venezuelanos, querem pedir asilo aos Estados Unidos. Eles alegam que estão fugindo da pobreza, violência e perseguição e estão em busca de uma vida melhor. Os 3.000 imigrantes estão cruzando vários estados mexicanos, solicitando ajuda das autoridades para encontrar uma rota legal de entrar no território americano. E muitos imigrantes são alvo de criminosos que fazem tráfico humano. A cada ano são traficadas 14.000 pessoas só aqui para os Estados Unidos. 96% das vítimas são mulheres, com a finalidade de exploração sexual. Nas últimas semanas, uma nova abordagem dos criminosos ganhou destaque nos jornais. Cartões com opioides capazes de drogar as vítimas em questão de minutos. Alguns desses casos a gente já contou aqui no jornal, envolvendo brasileiras. E por causa disso, uma ONG brasileira decidiu fazer uma campanha de conscientização sobre os perigos existentes no dia a dia e quais são os sinais que devemos ficar alerta. A Carla Marinho explica mais sobre essa história pra gente. A Hope and Justice Foundation, criada por uma brasileira com sede em Orlando, trabalha para combater um problema que cresce a cada ano: o tráfico de pessoas e crianças, além da exploração sexual. Amanhã, a ONG fará uma palestra em Miami Downtown sobre o tema para orientar as mulheres da comunidade brasileira com os sinais do tráfico humano, prevenção e combate. O tráfico humano é o segundo negócio criminoso que mais cresce no planeta, ficando apenas atrás do tráfico de drogas. Temos o tráfico de drogas, o tráfico de pessoas e, em seguida, o tráfico de armas. É um business, um negócio onde pessoas são exploradas contra a sua vontade, pessoas são abusadas, são vitimadas. O tráfico humano é uma forma de escravidão moderna e que está acontecendo nas esquinas das nossas casas, nas escolas dos nossos filhos, em toda parte, em todo o mundo. A Flórida é o terceiro estado com mais casos de contrabando de pessoas. Só perde para a Califórnia e Texas. A especialista pretende dar dicas de como os criminosos operam e de como reconhecer situações de perigo. É totalmente gratuito, as vagas são limitadas, estamos com a divulgação e o link para as inscrições em nossas redes sociais, no Instagram da Hope and Justice Foundation, também em nosso site. A necessidade de toda a sociedade se mobilizar para combater esse crime hediondo. Isso é um crime que afeta a todos nós. E eu quero aqui, parafraseando Edmund Burke, dizer que para que o mal triunfe, basta que os bons não façam nada. Nós somos as pessoas de bem que precisam fazer alguma coisa. Então eu conto com a presença de vocês amanhã, terça-feira, dia 25 de abril, no Sagrado Café, onde estaremos conversando sobre esse tema tão relevante e importante que pode salvar vidas. Nas últimas semanas, nós relatamos 2 casos de brasileiras que foram vítimas de criminosos que tentaram drogá-las com papéis contaminados. O caso mais recente foi da brasileira Cleidiane Martins, que teria recebido na porta da loja Home Depot um cartão de um homem supostamente especializado em jardinagem. Ao pegar no papel, ela começou a passar mal e pediu ajuda. Em conversa com o nosso jornal, Cleidiane contou o drama que viveu. A metade do meu corpo, do meu lado esquerdo, está paralisada. O meu braço é a mesma coisa de cãibra. Eu não sinto, tá tudo paralisado. Eu consigo mexer com a minha mão só e com a ponta do meu pé. Depois do intervalo, a gente mostra que uma motorista que fazia entrega de delivery por aplicativo foi atacada e abusada na Flórida. E a gente mostra também como essa onda de violência armada por motivo fútil abala o país e provoca protestos. Você está precisando construir ou reformar o seu ambiente? Temos o piso ideal para a sua casa ou empresa. Beleza, conforto e durabilidade em um único produto. Plum Shield tem sede no sul da Flórida e atende em português, homeowners e contractors de todos os Estados Unidos. Pisos com qualidade de primeira e garantia vitalícia.
Disponível agora em um distribuidor perto de você. Para maiores informações, acesse o nosso site permshield.com. Mais um final de semana de violência armada aqui nos Estados Unidos. Desta vez, os tiroteios foram no Texas e em Washington, D.C. Pelo menos 18 pessoas ficaram feridas. Essa nova onda de violência aconteceu depois de uma semana conturbada, com vários casos de disparos contra jovens que entraram em propriedades particulares por engano. A população voltou a pedir ao Congresso restrições contra as armas de fogo aqui no país. 3 legisladores do Tennessee que foram expulsos do parlamento por terem participado de protestos contra as armas no país vão se encontrar com o presidente Joe Biden. Justin Jones, Justin Pearson e Gloria Johnson vão se encontrar com o presidente Joe Biden para pedir ações mais concretas contra as armas de fogo no país. Eles vão sugerir uma declaração de emergência pública por causa da crise de violência armada. No mês passado, os 3 legisladores foram expulsos do parlamento do Tennessee por participar de um protesto contra armas depois do ataque a uma escola de Nashville, que deixou 7 pessoas mortas. Desde janeiro até agora, houve uma média de 1 tiroteio e meio por dia aqui nos Estados Unidos. Na semana passada, depois de uma série de episódios contra jovens que entraram em propriedades erradas por engano, aumentou a pressão sobre o Congresso Federal contra as armas e as leis de legítima defesa. Pelo menos 29 estados americanos possuem a chamada Stand Your Ground, que permite o uso de força letal para defender propriedades privadas. Um estudo apontou que essa lei está ligada a um aumento de até 11% nas taxas de homicídio com armas de fogo no país. Isso equivale a 700 mortes adicionais a cada ano. Em 13 de abril, Ralph, de 16 anos, foi baleado quando bateu na porta da casa errada em Kansas City para buscar os irmãos. Em 15 de abril, no interior de New York, Kaylin Dills, de 20 anos, foi morta a tiros quando entrou por engano na garagem errada enquanto procurava a casa de um amigo. 2 dias depois, na Carolina do Norte, uma menina de 6 anos e os pais foram alvo de tiros depois que a bola de basquete dela caiu no quintal do vizinho. Em protestos, milhares de pessoas voltaram a pedir um maior controle de armas no país e a revisão das leis que autorizam o uso de revólveres e rifles. Neste final de semana, foi registrado mais uma onda de violência armada. No Texas, pelo menos 9 adolescentes estão se recuperando de tiros que foram disparados durante uma festa. As vítimas têm entre 15 e 19 anos. Em Washington, D.C., pelo menos 8 pessoas, incluindo uma menina de 12 anos, foram feridos durante tiroteios sem motivo. Os criminosos passaram de carro atirando contra as pessoas. A polícia está procurando pelos suspeitos. Uma pesquisa da Fundação Kaiser Family apontou que 1 em cada 5 famílias nos Estados Unidos já teve algum parente ferido ou morto a bala. Na Flórida, a polícia prendeu um homem que atacou e abusou sexualmente de uma motorista de entrega do DoorDash. E no Texas, uma partida de basquete de jovens foi interrompida pelo som de tiros, que provocou um pânico generalizado. Esses são alguns dos destaques do nosso giro de notícias de hoje. Este torneio de basquete em Mansfield, no Texas, foi tomado por pânico. Enquanto partidas rolavam, tiros eram ouvidos ao fundo e, conforme eles se aproximavam cada vez mais altos, tomavam conta do ginásio, que explodiu em gritos e correria. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Segundo a polícia local, o incidente começou depois de um pai e um treinador discutirem. Um deles foi até o carro, pegou uma arma e os disparos teriam sido feitos. O caso ainda está sob investigação. Em Tampa, na Flórida, a polícia prendeu Joseph Killings, de 38 anos, depois que ele usou uma arma para sequestrar e abusar sexualmente de uma motorista de entrega da DoorDash.
Joseph se aproximou da vítima enquanto ela fazia uma entrega. Depois, a obrigou a dirigir até um local mais isolado, onde cometeu os abusos. A polícia disse que quando o criminoso abordou a mulher, ela estava com fones de ouvido, falando com um familiar ao telefone. Por isso, sua família foi capaz de rastreá-la. Ao dar à polícia a localização, os agentes agiram e, ao chegarem no local, houve troca de tiros. O abusador chegou a fugir, mas foi encontrado horas depois e preso. Em Lakewood, em Ohio, a polícia está tentando descobrir por que um motorista invadiu a área externa de um restaurante, quase matando 2 pessoas que estavam almoçando. As câmeras de segurança capturaram a cena assustadora. As mulheres são atingidas e lançadas contra um muro de concreto. 5 pessoas foram hospitalizadas, mas apesar da violência do acidente, ninguém teve ferimentos graves. Até agora, nenhuma acusação foi apresentada contra o motorista. Susto na Disney. Em um dos parques da Califórnia, uma alegoria do filme Malévola pegou fogo. O incidente aconteceu logo após o início de um show com água e fogos de artifício. Quem estava no parque gravou o incêndio no dragão de mais de 10 metros de altura, que ficou envolto em chamas e levou membros do elenco a serem retirados do local. O Corpo de Bombeiros do Parque Anaheim disse que não houve feridos no incidente e que a causa do fogo é investigada. No próximo bloco, a Patrulha de Fronteira de San Diego, na Califórnia, está a caminho de quebrar o recorde de ano mais trabalhado da história na fronteira com o México. E a gente mostra também como as autoridades cobram respostas sobre o aumento de incidentes nos ares entre aviões e pássaros. Neste final de semana, mais um avião teve que fazer um pouso de emergência. A Patrulha de Fronteira de San Diego, na Califórnia, anunciou que está a caminho de quebrar o recorde de ano mais trabalhado da história na fronteira dos Estados Unidos com o México. A agência diz que desde outubro do ano passado, ou seja, em 6 meses, já encontrou mais de 100 mil imigrantes após a travessia no deserto. Desde outubro, é como se cerca de 550 imigrantes tivessem cruzado a fronteira da Califórnia todos os dias. Este homem, de 25 anos, fala sobre os desafios da sua viagem da África até a fronteira sul dos Estados Unidos. O muro da fronteira entre o México e o condado de San Diego, na Califórnia, está mais movimentado do que nunca. O supervisor de operações especiais da patrulha na região diz que somos todos humanos e enfrentar essa crise é difícil para os agentes que se sentem mal ao ver tanto desespero. Diariamente, os agentes escutam histórias de fuga de guerras, fome e miséria. E os agentes não lidam apenas com o aumento no fluxo de imigrantes desesperados na fronteira. A Califórnia também viu crescer as tentativas de traficantes de cruzar do México para San Diego com drogas, como o opioide fentanil. Neste ano fiscal, as apreensões já passam de 800 libras. E com a proximidade do fim da medida de saúde pública Título 42, em 11 de maio, a situação deve se agravar. O chefe da patrulha diz que se prepara para o que está por vir e pede ações do Congresso. That's left, of course, in the hands of the leaders of our country, Congress. Esses números são um problema muito sério para a administração do Biden e para o sistema de imigração aqui dos Estados Unidos. O que acontece é o seguinte, já existe um sistema atrasado e burocrático. Então agora vocês imaginem um número tão grande de imigrantes na fronteira tentando aplicar para asilo político ou outros tipos de vistos humanitários. Então isso sobrecarrega o sistema, certo? Onde já é um sistema que não é eficiente. Agora, a questão, por que esse aumento, né? Por que esse aumento tão grande de pessoas na fronteira? Tem a questão política. Todos pensam que o governo democrata vai ser um governo mais paternalista e vai abrir as fronteiras, o sistema imigratório para os novos imigrantes, o que na realidade não funciona. Mas isso dá a impressão para o imigrante que eles terão mais chances se apresentarem na fronteira. Então é uma dinâmica muito complicada e muito complexa.
E a população também cobra respostas para outra situação que vem preocupando cada vez mais as autoridades: os choques de pássaros com aeronaves. Só para se ter uma ideia, desde 2021, já foram mais de 15 mil acidentes desse tipo aqui nos Estados Unidos. Esta imagem foi gravada por um passageiro de dentro do avião da American Airlines que ia de Ohio para Arizona no final de semana. O motor pegou fogo depois que um pássaro atingiu a aeronave. Este foi o chamado do piloto para a torre de controle. Mayday, 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 American 1958. Nós tivemos um choque com pássaros. We had a bird strike and an engine failure. Este passageiro, Matthew Denick, disse que o motor pegou fogo por cerca de 3 minutos e que a aeronave chacoalhava muito. Ele contou que os passageiros entraram em desespero quando começaram a ver as faíscas. Immediately the mood changed, like everyone stopped talking, we all got quiet, we all kind of did that look around. Em 20 minutos, a aeronave conseguiu fazer o retorno e pousar em segurança. Ao contrário do que se pensa, esse problema é crescente e vem preocupando muitas autoridades, pilotos e passageiros. Desde 2021 até agora, já foram registrados cerca de 15.400 acidentes envolvendo pássaros e aeronaves em 708 aeroportos dos Estados Unidos. Outro susto aconteceu na Carolina do Norte também no final de semana. Os passageiros entraram em pânico quando houve uma explosão numa asa de um voo também da American Airlines. Um dos motores começou a pegar fogo ainda na pista. A empresa apenas explicou que houve um problema mecânico. Os passageiros mudaram de aeronave e seguiram voo para Dallas. A FAA, Administração de Aviação Federal, anunciou que está investigando os dois casos. Bom, e depois do intervalo tem um alerta para a nossa comunidade da Flórida. A região sul do estado vai sofrer com chuvas fortes e inundações nesta semana. E tem reportagens sobre o Dia da Terra que aconteceu no final de semana. A gente dá dicas sobre como você pode ter uma vida cada vez mais sustentável. Você está precisando construir ou reformar o seu ambiente? Temos o piso ideal para a sua casa ou empresa. Beleza, conforto e durabilidade em um único produto. PermShield tem sede no sul da Flórida e atende em português, homeowners e contractors de todos os Estados Unidos. Pisos com qualidade de primeira e garantia vitalícia. Disponível agora em um distribuidor perto de você. Para maiores informações, acesse o nosso site permshield.com. Agora a gente fala sobre as más previsões do tempo aqui para a região da Flórida. Vai agora um recado para a nossa comunidade no estado. O Serviço Nacional de Meteorologia alerta que o sul da Flórida deve se preparar para inúmeras tempestades com chuvas torrenciais entre hoje e quarta-feira. São previstos ainda rajadas de vento, granizo e até breves tornados. A região mais afetada deve ser do condado de Miami-Dade, que pode sofrer inundações graves. Então, atenção ao pessoal. Com certeza. Vamos continuar falando de tempo, Ruth? Vamos chegar aqui no nosso telão, gente, para ver a previsão para o restante do país? Olha só, a previsão para amanhã é de chuva em Boston, mas a chuva para descendo aqui para a região de New York e Washington. Em Charlotte, tempo encoberto, máxima de 66. Em Atlanta, mesma coisa, mas a máxima 68, um pouquinho mais alta. Na região da Flórida, como a gente disse, muita chuva e tempestade prevista ao longo de todo o estado. New Orleans, tempo encoberto, mínima de 68. E tem tempestade prevista para o Texas também, né, Ruth? Bastante, viu? Em Houston e San Antonio, aí a mínima de San Antonio é 64, máxima de 77, bastante chuva. El Paso já abre um pouquinho de sol, bastante calor aí, ó, 87 graus. Albuquerque, mais chuva, mínima de 42, máxima de 70. Phoenix, no Arizona, aí olha, bastante calor, 91 graus, viu? Um contraste bem grande, né, Evelyn? Las Vegas, máxima de 83, sol forte também. São Francisco, tempo encoberto, sol entre nuvens, um tempo um pouco mais ameno, máxima de 67 graus, bastante contraste, né? Bastante trovoada nesse mapa também, né? Todo mundo aí atento na previsão. Bom, e neste final de semana a gente marcou aí o Dia da Terra, uma data criada nos anos 70 por um ativista como forma de protesto para chamar a atenção para as pautas de defesa pelo meio ambiente. E para ampliar a conscientização da nossa comunidade sobre a importância de cuidar do nosso planeta, a gente preparou uma reportagem com boas dicas para começar a agir agora para garantir o futuro das próximas gerações. Não existe planeta B. Essa é a nossa única casa. E, segundo cientistas, mais do que nunca é preciso união.
Um novo relatório da Organização Meteorológica Mundial alerta que as mudanças climáticas constituem uma das principais ameaças para a humanidade e que, se não forem tomadas medidas urgentes para reverter ou parar seus efeitos, as consequências podem ser catastróficas e irreversíveis. O estudo indica que os últimos 8 anos foram os mais quentes desde que as medições diretas começaram a ser registradas em 1850. No mar, geleiras derreteram além do esperado e oceanos atingiram temperaturas recordes, provocando instabilidade da vida marinha e aumento do nível do mar. No ar, os níveis de concentração dos principais gases que aquecem o planeta, como metano e dióxido de carbono, estão no máximo. E na Terra, todos os extremos se tornaram mais frequentes. Secas, inundações e temperaturas sufocantes afetam dezenas de milhões, causando insegurança alimentar, impulsionando a migração em massa e causando bilhões de dólares em perdas e danos. A cientista social e ativista brasileira Gabriela Alves é sócia fundadora do Instituto Perifa Sustentável e mobiliza a juventude para a justiça racial e ambiental. E nossa principal atuação, quando a gente fala de mudanças climáticas, quando a gente fala de sustentabilidade, tem sido a educação. Porque sem educação a gente não consegue aprofundar, empoderar e nem ajudar a exercer, né, de uma certa forma, sendo plataforma, para essa juventude cumprir com o seu papel cidadão. E existe hoje, né, uma porcentagem, se eu não me engano, pelo Instituto Polis, dizendo que as pessoas periféricas e negras são mais propensas a acidentes com crise climática. Então, nós temos um recorte, sabemos onde acontece, por isso que construir esse diálogo dentro da advocacy, fazer essa ponte de diálogo entre a juventude com as representações que hoje estão, é fundamental para que a gente possa trazer, né, à luz por que a gente precisaria reivindicar esse redesenho das nossas favelas, né? Criar mais dignidade básica. Para a diretora de sustentabilidade da Cleveland Clinic, Lisa Gordon, é preciso ouvir a população mais vulnerável às mudanças climáticas e trabalhar com elas, que são as mais afetadas pelo problema, para entender quais ações individuais podem nos fortalecer como humanidade. Many of the actions that we can take as individuals to reduce our carbon footprint also have positive health benefits. A especialista alerta ainda que manter hábitos saudáveis ajudam e muito o planeta. Ela dá alguns exemplos, como comer alimentos como frutas e vegetais, evitar produtos animais, valorizar produtores locais, apostar na reciclagem e reutilizar o máximo possível de qualquer produto. A Gabriela dá outra dica poderosa. A gente tem hoje tudo na palma da mão, né? Um celular. Eu acho que falta um pouco de curiosidade, né? Eu acho que a gente pode ser mais curioso no mundo que vivemos. Se eu pudesse dar um conselho hoje para quem nos assiste, olhe ao redor, olhe na sua rua, não precisa ir longe, não precisa atravessar um continente, é olhar quem está ao seu lado, o que acontece na sua cidade, quais são as pautas levantadas, por que tanta gente tem reivindicado coisas específicas, e o que seria mudanças climáticas numa ótica do meu dia a dia. Então, é trazer esse exercício de trazer esses grandes conceitos para o nosso dia a dia, no cotidiano, porque naturalmente cada um se descobre ativista da sua forma e da sua maneira. Como disse a Gabriela, empatia, prestar sempre atenção no próximo, estudar, né? A gente tem aqui tablet, celular, tudo ao alcance da nossa mão. Educação é uma grande coisa para a gente entender melhor o que está acontecendo e visualizar ali as mudanças climáticas, porque elas estão no nosso dia a dia, né, Ruth? Fazem parte do nosso dia a dia, olha, não precisa de muito não, viu? Mínimas ações aí já são suficientes para ajudar no planeta e no nosso dia a dia. Aquele papelzinho que está na rua, que não foi você que jogou, mas não custa nada você pegar lá e jogar fora, são ações assim que ajudam o nosso meio ambiente e o nosso planeta. Isso aí, reprogramar, que jogar fora também não existe, né? Jogar fora para onde? Tá tudo aqui dentro do nosso planeta, né, Ruth? Reciclável. Isso aí, reutilizar sempre. E é com essa reportagem chamando a atenção da nossa comunidade para as mudanças climáticas que a gente encerra o jornal de hoje, o Américas no Ar. A gente volta de novo amanhã, às 7h30 da noite. A gente espera vocês depois do Cidade Alerta e vocês ficam agora então com a 6ª temporada da série Reis. Boa noite. Boa noite, gente.